Podemos começar, gente? Sim. Nilson e Nicolas, vocês que estão prontos? Esse abrir, compartilhar a tela, abrir área de trabalho, janela, é o... Tem esse linkzinho no meio aqui, com aquela setinha ali da bandeja. Uhum. Eu acho que ele pede compartilhamento. A Achei. Eli sabe melhor do que eu. Você clica ali você vai clicar ali naquele abrir bandeja de compartilhamento e daí abrir o teu arquivo antes na tua área de trabalho, né? Uhum. E aí vai ali compartilhar tela, a área de trabalho, daí vai clicar em janela do aplicativo. Aí compartilhar, né? Isso. Tem o aplicativo e compartilhar. Apareceu? Ainda não, ele demora um pouquinho, mas ele vai aparecer, porque já mudou de cor aqui. Agora sim. Isso. Perfeito. Então, pessoal, peço autorização, né, para os alunos Nicolas e Nilson, para a professora Marlene, para a professora Patrícia e para o professor Gustavo, para gravar essa defesa pública. Vocês autorizam? Sim. Autorizamos. Sim. Então, bom dia a todas, bom dia a todos os presentes aqui, né, nessa defesa pública dos alunos Nicolas e Nilson. Né? Eu vou pedir, por gentileza, a todos os convidados e a todas as convidadas que mantenham seus microfones e suas câmeras fechadas, que durante a apresentação dos meninos não usem o chat para não atrapalhar a apresentação deles. Né? Meninos, vocês têm 20 minutos para apresentar o trabalho de vocês. Diferentemente lá na qualificação, eu não vou colocar no chat que falta 5, 3 ou 1. Só caso vocês venham atingir os 20 minutos, eu coloco no chat que acabou o tempo de vocês, tá? Para vocês finalizarem a apresentação de vocês. Então, vou fechar minha câmera, meu microfone e uma excelente apresentação para vocês. Quando vocês estiverem prontos, eu começo a contar o tempo. Muito obrigado, professora. Quero agradecer a todos. Nós estamos aqui apresentando o nosso trabalho de conclusão de curso com o título A Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural de Ruben Forstein como proposta pedagógica para a educação especial, escrita pelos alunos Nicolas Massionc e Nilson Bispo de Jesus Júnior. Nossa orientadora foi a professora Marlene Darros. O que nos levou, né, a propor esse tema foi a partir de conversas que tivemos com professoras durante nossas experiências de estágio supervisionado, em qual elas nos relataram um considerável aumento de alunos de inclusão dentro das salas de aula. E isso despertou nessas professoras uma necessidade de uma busca de uma capacitação melhor, mais específica. E também, né, o interesse por algum tipo de aprendizagem que possa ser mais eficiente para atender este público. Então, nós levantamos a seguinte questão: pode a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural proposta por Ruben Forstein contribuir para o trabalho dos professores de alunos de inclusão? A partir dessas conversas com alguns professores, alguns deles nos relataram que se sentiam despreparados, apesar até de serem especialistas. E o principal motivo desse sentimento de despreparo é a falta de metodologias inovadoras. E a partir disso que nos foi passado, nós partimos disso e queremos apresentar a teoria da modificabilidade cognitiva de Forstein como uma proposta pedagógica inovadora para a educação especial. O nosso objetivo em geral é apresentar a contribuição de Forstein para o trabalho com alunos de inclusão. Nós conceitualizamos a educação especial e inclusiva, apresentamos dados oficiais sobre o aumento da matrícula de alunos de inclusão no ensino regular,
mostramos contribuições inovadoras da aprendizagem mediada por alunos de inclusão e, principalmente, analisamos a aplicabilidade que suas teorias tiveram em sala de educação inclusiva demonstradas em artigos publicados. Nós fizemos uma pesquisa exploratória e lendo livros, artigos sobre Forsten e educação especial, e também sobre a legislação a respeito do tema, ou seja, pesquisas bibliográficas e pesquisas de dados na Secretaria Municipal de Curitiba. Bom, como nossa fundamentação, como foi dito já inicialmente, nós começamos primeiro a conceitualização da diferença entre educação especial e educação inclusiva. Lembrando que a educação especial, conforme apresentado, é uma modalidade de ensino que ela é direcionada a atender os alunos que possuem qualquer tipo de limitação, seja física ou cognitiva, isto dentro do ambiente escolar, durante todo o processo de escolarização. E educação inclusiva diz respeito às ações que são realizadas para que ocorram esse atendimento a crianças, atendimento especial educacional. Nós usamos como dados para com relação à comprovação do aumento de matrículas de alunos de inclusão os 3 documentos principais, que foram os Marcos Políticos Legais de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, publicado pelo MEC em 2010, o Programa de Direito Inclusivo Assegurado, publicado em 2018 pela Secretaria de Educação de Curitiba, e o Censo da Educação Básica de 2019, resumo técnico, publicado em 2020 pela IBGE. O que foi constatado de uma forma geral que, por exemplo, em 2019, houve um aumento na rede estadual de 96,7% de alunos matriculados em inclusão e na rede municipal 95,9% em todo o território nacional. Em Curitiba, no ano de 2017, houve um aumento de 9,5%. Pode parecer pouco, mas lembrando em consideração que os professores que atendem especificamente às necessidades especiais aqui no estado do Paraná corresponde a apenas 5% de todo efetivo. Nós temos, de acordo com os dados, cerca de 6 milhões de crianças com idade de escolarização e apenas 500 mil estão sendo atendidas. Usamos como base, principalmente o trabalho realizado pela Gislaine Budel e pelo Marcos Meyer no seu livro Mediação da Aprendizagem e Educação Especial, onde eles propõem para atender a educação inclusiva, uma metodologia que fosse de fato inovadora, que desse um respaldo aos professores e valorizasse o trabalho dos professores, as metodologias e abordagens propostas por Roving Forsten. É o que nós vamos conversar agora sobre isso. Ele foi um dos psicólogos que mais contribuiu na educação, mesmo que infelizmente não muito conhecido atualmente aqui no Brasil, por conta de não ter um número suficiente de profissionais preparados em faculdades para falar sobre ele. Ele nasceu na Romênia e por ser judeu, quando teve a invasão nazista, ele acabou sendo preso em campos de concentração. Quando ele logrou fugir, ele emigrou para Israel e lá ele dedicou sua vida a trabalhar com crianças e adolescentes, em sua maioria fugidos também da guerra. E trabalhando com eles, muitas crianças chegavam para ele laudadas como tendo um retardo mental. Isso intrigava muito ele. E conforme ele ia trabalhando com essas crianças, ele percebia que ele conseguia recuperar elas e elas aprendiam muito rápido. Então, talvez ele foi percebendo que talvez esse retardo mental fosse por uma experiência de mediação não muito boa, pois eles foram privados, né? Privados de ter um convívio com seus pais, privados de ter um convívio escolar agradável. E em 2014 ele veio a falecer em Jerusalém.
Então, com base nisso tudo, a proposta de Forster, né, que nos mostrar agora, é a partir do esquema proposto por Davi Sanson, e Marx Mansion, em que divide, explica, né, sobre toda a teoria da muscularidade cognitiva estrutural de Robin Forster a partir desses 3 pontos: base teórica, sistemas explicativos e modelos de aprendizagem. Em nosso segundo capítulo, nós falamos sobre a base teórica, que é a modificabilidade cognitiva estrutural. O que é a modificabilidade cognitiva estrutural? É o estado de ser modificável, é o potencial humano para aprender. Isso substituiu a noção clássica de inteligência como fenômeno estático. E essa premissa é que todo ser humano é um ser modificável, ou seja, tem a propensão inata para modificar-se e adaptar-se a diferentes condições e necessidades. Cognitiva, porque leva em conta mudanças nas estruturas mentais, chamadas por ele de funções cognitivas e operações mentais. E estrutural, pois as mudanças devem estar ancoradas, enraizadas na mente do aprendiz, para que o aluno não venha a perder, digamos assim, esse conhecimento ao passar do tempo. Os sistemas aplicativos são 3. O primeiro é a avaliação dinâmica do potencial de aprendizagem, que é uma ferramenta composta de testes dinâmicos que visa avaliar o potencial de aprendizagem do sujeito e não medir a sua inteligência propriamente dita. E são 10 testes que são usados para fazer essa avaliação. O segundo sistema aplicativo são os ambientes modificantes, que é um conjunto de critérios para avaliar o grau de favorabilidade à aprendizagem que, uma vez que observado, é possível observar que certos ambientes promovem o potencial de aprendizagem melhor do que outros, que criam resistência no aprendiz. E o terceiro é o PEI, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental, e é um conjunto de 14 instrumentos compostos de exercícios de diferentes níveis de dificuldade e modalidade que visam o aprimoramento de funções cognitivas para promover uma modificabilidade do sujeito. Em seu modelo de aprendizagem, a experiência de aprendizagem imediata, conhecido como EAM, refere-se à qualidade da interação entre mediador e mediado, pois nem toda mediação pode ser considerada uma experiência de aprendizagem imediata, né? Forster estabeleceu 12 critérios para analisar uma interação com o seu mediado. E desses 12 critérios, os 3 primeiros ele considera como critérios universais. Eu vou falar os 3 em ordem. O primeiro é intencionalidade e reciprocidade, o segundo é transcendência e o terceiro é mediação de significado. Se na interação com o seu mediado não tiver um desses 3, para Forster não é considerado uma mediação adequada. A partir disso tudo, nós fizemos uma pesquisa onde nós buscamos publicações em que relatam a aplicação, né, de toda a proposta de Robin Forster dentro de salas de aulas de inclusão. Das 4, nós destacamos a primeira, foi realizada em 2012 no Instituto de Educação do Paraná, aqui em Curitiba. E o resultado obtido foi que, de fato, houve um êxito muito grande em todo o processo de escolarização, né, dos alunos de inclusão, né, e principalmente houve uma demonstração de uma maior motivação em todo o interesse dos alunos em realizar as tarefas, em realizar as atividades no próprio exercício da aprendizagem. E principalmente com relação ao aproveitamento do tempo, já que os alunos se sentindo motivados, eles puderam aproveitar muito mais o ambiente escolar. Num outro artigo, publicado em 2011, onde foram avaliados 3 instituições de ensino que são voltadas ao público de necessidade especial, na cidade do interior de São Paulo, em Araraquara, também foi constatado que houve uma grande melhora dos alunos, principalmente porque estimulou o desenvolvimento, né, o que foi os
pesquisadores puderam destacar essa questão, e que houve um aumento da capacidade dos alunos com relação à aprendizagem, né, comparado com anos anteriores. E iam destacar um ponto importante, que os professores se sentiram mais aprimorados e mais confiantes em exercer sua atividade e atendimento a esse público. Em 2014, Patrícia Camaroli, ela defendeu uma tese quando ela propôs um estudo a partir de dois extremos, uma sala de inclusão na Espanha e uma sala de inclusão numa escola rural aqui no interior do Brasil, que era dedicada à educação especial. O resultado que ela obteve nesses dois extremos foram, incrivelmente, exatamente o mesmo, né? Foi também, conforme os outros, houve um melhor desempenho dos alunos, uma melhora no rendimento da aprendizagem de cada um deles, e principalmente os professores se sentiram bem preparados. Tanto os professores da Espanha como no Brasil se sentiram capacitados para o trabalho com esse público. E apesar das diferenças que existem, né, nos dois países, que é bem discrepante com relação a políticas educacionais para a educação especial, a eficácia da aplicação da metodologia de Forster lhe atendeu os dois de igual forma. E por último, o trabalho realizado por Cusulin e outros autores, onde eles fizeram um estudo de educação inclusiva em salas de aula em 5 países, que foi a Itália, Israel, Chile, Canadá e Bélgica. E o resultado foi exatamente como os outros, né, uma melhora muito significativa no desempenho dos alunos, principalmente algo que eles destacaram foi a relação ao aproveitamento da inteligência fluida das crianças que foram atendidas, foi tremendamente benéfica. E um destaque importante que tiveram com relação ao Canadá, onde o resultado foi muito melhor, porque a proposta de Forster, a teoria e a metodologia de Forster é aplicada no currículo escolar. Com isso, nós concluímos que, diante de nossas observações com relação ao tratamento de alunos da inclusão, as abordagens de Forster, de forma geral, elas são aplicáveis, principalmente porque elas auxiliam a melhoria do pensamento, da aprendizagem, principalmente do desenvolvimento dos alunos, com relação à sua autossuficiência, que é o mais importante. Dentre todos os modelos que sabemos que existem com relação ao atendimento da educação especial, toda essa proposta de Forster, ela realmente se fez, pela pesquisa que nós levantamos, uma ferramenta que é bastante útil, muito eficiente e completa de uma forma geral para o trabalho de educação inclusiva. Porque ela se torna compatível, inclusive, com um plano recente lançado pelo governo, chamado Plano Nacional de Educação Especial Equitativa e Inclusiva, e com aprendizagem ao longo da vida. E uma forma que isso se dá é porque Forster ele teve uma peculiaridade que é muito singular. Porque, como teórico, ele criou uma teoria. Além da teoria, ele criou ferramentas que tornam aplicáveis essa teoria. E ele criou, inclusive, uma metodologia para o uso para a prática dessas ferramentas, né? Ou seja, é um combo completo. E nós percebemos através disso, que foi algo muito importante, que o trabalho de Forster ele transcende o próprio trabalho de atendimento de educação inclusiva dentro do ambiente escolar, porque ele se torna aplicável até para a própria vida, não apenas dos alunos, justamente por atuar diretamente no desenvolvimento e atuar diretamente na própria fazer prático, né, tornar real a questão da educação inclusiva, né, uma educação que possa atender a todos os alunos, tendo alguma necessidade especial ou não, né, mas principalmente com relação aos professores, porque ele se torna uma ferramenta que dá respaldo ao professor atuar em educação inclusiva. Como nós falamos lá no início, a necessidade dos professores tiveram de uma capacitação que pudesse respaldá-los na sua atuação dentro de salas de aula, que era o que eles estavam procurando. Através desses artigos que nós pesquisamos e do estudo que nós levantamos, nós estamos apresentando que, de fato, sim, a proposta de Robin Forster atende às necessidades dos professores para a educação inclusiva. E principalmente partindo da premissa máxima que ele estabelece, que todo o ser humano é modificável. É uma mensagem, toda a base, toda a sua estrutura, toda a sua teoria, todo o seu pensamento é pôr em prática essa verdade.
Esses são as nossas referências bibliográficas, os artigos, os livros e documentos, o qual nós levantamos para fazer todo esse estudo. E por fim, queremos agradecer a todos, né, por estarem dado essa oportunidade. Em especial, queremos agradecer a Márcia Massionchi, a professora Márcia Massionchi, pela mentoria, né, pelo empenho, apoio todo dado a todo esse trabalho. Queremos agradecer ao professor Davi Sanson pela inspiração e por ser nossa fonte, né, de todo o conhecimento que aprendemos a respeito de Forster, junto com a Márcia também. Queremos também dar um agradecimento especial à professora Gislaine Budel, que é secretária de Educação Inclusiva aqui, que é diretora da Educação Inclusiva aqui na Secretaria de Educação de Curitiba, né, pelo incentivo também, a disponibilidade que ela se pôs com relação a esse trabalho. Em especial, queremos agradecer a nossa orientadora, a professora Marlene Darroz, por toda a confiança, né, o apoio, a compreensão, e nos sentimos muito seguros de estar com ela, na coordenação dela com relação a isso. Queremos agradecer a todos os professores, né, os que fazem parte da banca, todos os professores nesses 4 anos de faculdade, a coordenação toda da pedagogia, do positivo, aos nossos colegas do curso, né, e principalmente aos nossos amigos e os nossos familiares que deram todo o suporte e apoio ao qual nós precisamos. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Muito obrigado. Gustavo, para fazer as considerações finais do trabalho de vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Só colocar aqui meu cronômetro para... Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação, né? Como vocês sabem, a apresentação também é parte fundamental aqui da nota, da avaliação. Então, de antemão, parabéns aí pelo capricho. Embora vocês já tenham apresentado esse capricho lá na qualificação, então os slides bem formatados, né? Então o texto bem disponível e a fala entre, né, os slides também é bem condizentes, então não ficaram apenas lendo, enfim. Então aqui teve uma apresentação completa, vamos dizer assim. Eu vou fazer aqui algumas observações em relação ao trabalho escrito, do que vocês evoluíram. Embora tenha alguns balões aqui que são mais diálogos, ok? Então depois eu mando esse texto para a professora Marlene, a orientadora de vocês, aí vocês dão uma olhada. Claro que tem algumas dicas futuras e os diálogos que eu falei. Então o que eu vou colocar aqui, a grande maioria não é para que vocês mudem, para que vocês façam complementos, embora há uma ou duas observações que sim eu peço para apenas ajustar ou apenas responder, mas a grande maioria depois vocês vão perceber que são mais diálogos. Então assim, pessoal, parabéns pelo avanço da pesquisa de vocês. Eu lembro que na qualificação eu tinha comentado que, embora era um esqueleto já muito bem formatado, eu ainda queria ver mais vocês como pesquisadores. Então eu falei para vocês que tinha sentido falta do Nicolas e do Nilson, os apontamentos, as críticas dentro do texto. Isso eu encontrei agora, então é um trabalho mais robusto, claro, dentro do tempo que vocês tiveram naquela época foi o possível ser entregue, mas agora na etapa final vocês conseguiram dar essa substância, né? Então vocês trouxeram aqui mais autores que dialogam com a teoria do Forster, mas principalmente em relação a essa visão mais atual do método, da metodologia e da proposta desse pensador, desse educador, e também vamos colocar aqui como cientista cognitivo. Então vocês conseguiram fazer esse diálogo entre esses autores e principalmente o que eu acho que foi a parte fundamental aqui do trabalho de vocês foi a questão dos dados, né? Então primeiro vocês fizeram um recorte, que é o recorte, embora vocês trouxeram os dados de como a teoria, a metodologia do Forster tem resultados mundo afora, mas vocês trouxeram aqui um recorte específico para a nossa realidade, trouxeram os dados aqui de Curitiba, enfim, as propostas e principalmente a estatística. Então, acho que esse foi o fôlego final que precisava
o trabalho de vocês. Então, parabéns em relação a isso. O tratamento de dados, claro, pensando a pesquisa e o futuro dessa pesquisa, que ela deve ser continuada, com certeza vocês vão poder dar uma substância maior aí também na robustez desse trabalho que vocês entregaram agora, mas que pode sim ser melhorado e continuado. Gostei bastante também que vocês, além do marco legal que vocês trouxeram para as questões entre educação especial e educação inclusiva, então vocês ponderaram de uma maneira muito sucinta, vocês trouxeram então todos os marcos, os recortes, isso é muito bom, principalmente para o leitor que quer conhecer as diferenças, sejam elas conceituais, ou principalmente de políticas públicas que envolvem esses dois setores da educação. E aqui só uma questão, acho que até a proposta da educação inclusiva vocês poderiam ir um pouquinho além, mas o que vocês entregaram foi o suficiente. Mas aqui eu estou dando uma sugestão como proposta futura aí da pesquisa de vocês, de continuidade. Deixa eu ver, aqui eu tenho uma pergunta central, só que eu vou deixar para o final. Aqui agora eu quero só aproveitar o tempo que me resta ainda para fazer alguns apontamentos. Aqui já no começo, vocês colocam a pergunta problema na introdução de vocês, como vocês apresentaram hoje aqui também na fala. Pode a teoria da modificabilidade cognitiva, barari, barará. Só senti falta dessa pergunta tanto na introdução, então é interessante que ela já esteja na introdução também, e nas considerações finais. Então é interessante que vocês resgatem essa pergunta e já no primeiro parágrafo das considerações finais vocês falam, essa era a nossa proposta, o nosso norteador problemático, e aqui está a resposta. Como que nós respondemos então? Embora esteja na estrutura do texto, mas como um gatilho mental para o leitor, que isso esteja estrategicamente ali colocado. Então aqui é a pergunta problema e aqui é a resposta definitiva às considerações que a gente chegou na pesquisa. E depois vocês vão ali descrevendo de uma maneira um pouco mais aberta, como vocês fizeram nas considerações. Então, se puderem só jogar para o resumo e depois voltar recapitulando nas considerações finais, vocês fecham aqui a estrutura, ou vamos dizer assim, um modelinho mental que a gente, aí agora vocês também como pesquisadores, a gente sempre busca no artigo. Então a gente vai para, geralmente quando a gente está fazendo essa lapidação, buscando ali os artigos que podem nos interessar, a gente vai no resumo, na conclusão, chamou a atenção, a gente já pega o artigo como um todo para trabalhar e fazer o tratamento ali, das teorias e dos dados. Então, aqui é só uma dica para vocês, se puderem, nesse restinho final que vocês vão ter aí de 10 dias, só fazer esse pequeno ajuste. Outra questão aqui que eu comento, eu falei do marco legal, então foi muito importante, e também a tratativa dos dados que vocês fizeram, trazendo desde dos resultados, dos números, e aqui ficou muito interessante quando vocês trazem esses dados recentes do próprio município, do nosso município, vocês colocam aqui exatamente a necessidade, então, de uma formação especializada para atender essa demanda. Então, vocês trazem o cruzamento desses dados, já mostrando a importância dessa formação. Então, isso aqui ficou muito legal, acredito que seja uma parte estruturante aqui para futuramente vocês até fundamentarem mais e continuarem demonstrando a importância da pesquisa de vocês. Então, os dados, os números aqui que vocês trazem. Eu vi aqui também que vocês atenderam outra observação que eu tinha feito na qualificação, que foi exatamente de vocês trazerem um pouco a própria discussão, embora a teoria
proposta pelo Forsten traz exatamente a questão da modificabilidade cognitiva, e aí todas as outras teorias em suas técnicas, mas de fato vocês estão discutindo também a neuroplasticidade, né? Então vamos dizer assim, uma visão, né, até mais próxima da neurociência cognitiva. Eu vi aqui que vocês colocaram aí como uma nota de rodapé também. A minha dica, até para aproximar e fundamentar mais exatamente a modificabilidade cognitiva como um fenômeno cerebral, futuramente vocês podem aproximar ainda mais o fenômeno dentro da própria questão da neuroplasticidade. Aí vocês podem ir mais para a neurociência cognitiva, para dar esse fôlego de sustentação da pesquisa de vocês, para não ficar apenas, e esse apenas aqui bem entre aspas, na teoria do Forsten. Então, pensando, sei lá, no mestrado, ou até num aspecto de inovação da pesquisa de vocês, já o método e a proposta do Forsten, vocês podem trazer esses outros embasamentos. Inclusive, eu acredito que o carro-chefe de vocês pode ser a neurociência cognitiva. Vocês não precisam transformar a proposta de vocês numa perspectiva, como se diz, em ciências cognitivas, muito fisicalista, não precisam pegar a neurobiologia para sustentar, porque aí desestrutura ou muda o foco da proposta de vocês, mas que possa sustentar e trazer um pouco mais esses novos ares. Embora vocês coloquem aqui a questão da pesquisa feita sobre o autor que vocês, dá para verificar que vocês têm um certo domínio, enfim, mas vejam, eu fiz aqui também, relembrando, eu lembro que eu tinha conhecimento, mas tinha já há muito tempo que não revisitava, tinha até me esquecido de algumas coisas. Lembro que o Nilson comentou numa aula lá que a gente tinha da alteridade, e no dia eu falei, puxa, não sei se eu lembro, depois eu acabei lembrando. Mas temos aí artigos já de 2002, 2017, até esses mais atuais que vocês falam, discutindo a teoria e a metodologia do Forster. Então, diante dessas pesquisas que já estão aí, essa seria uma proposta de vocês trazerem um pouco mais esse diferencial para a continuidade da pesquisa. O que vocês entregaram hoje aqui está excelente, está muito bom, inclusive pela robustez que vocês conseguiram colocar nesses últimos meses, últimos dois, no máximo 3 meses, que a gente teve desde a qualificação. E aí ainda nessa perspectiva de pesquisa futura de vocês, aqui para o nosso TCC, a nossa finalização do curso, eu achei bem bacana o tratamento biográfico que vocês fizeram. Mas para uma publicação e futuro da pesquisa, eu acredito que talvez não fosse necessário, talvez trazer quem foi, enfim, na introdução ou num breve parágrafo do capítulo, mas eu acredito que para o futuro da pesquisa já não seria mais necessário. Até se vocês forem façam esse olhar crítico nos artigos que vocês usaram para a pesquisa, vocês vão perceber que o pessoal já está indo direto às propostas metodológicas e o que pode ser reinventado a partir dessa tão importante teoria do Forster. Então, aqui só uma dica pensando as pesquisas aí futuras. Aí tem algumas coisinhas de ABNT, essas questões que eu nem vou tomar o tempo, inclusive que já passou e eu vi aqui. Aqui eu faço uma pergunta que essa não preciso responder, só para vocês verificarem. Vocês usam, acho que umas 2, 3 vezes aqui a revista Marachá, não sei como se pronuncia agora, mas eu não sei, e aí vocês podem responder depois, vejo com a professora Marlene, eu acredito que não seja um periódico científico, eu acho que é mais uma revista ali de divulgação da própria cultura e tem ali uma reportagem, algumas reportagens do Forster. Então só verifiquem isso
porque pensando em uma publicação, isso pode comprometer depois aqui a pesquisa de vocês. E ainda, né, nessa referência, ela não está nas referências, embora vocês tenham usado 2, 3 vezes aqui no texto, não está nas referências. Então, só verifiquem esse detalhe. Aí a pergunta aqui, que eu coloco aqui alguns questionamentos também, não precisa responder, aqui vocês usam tanto no Massionk e o Sasson, aqui vocês colocam baseado neles, eu acredito, aqui porque é uma paráfrase que vocês estão fazendo. Eu queria entender melhor o que seria essa capacidade mental alta e baixa, mas aqui não preciso responder. E aqui para finalizar, que eu já vi que eu passei o meu tempo, só aqui tá. Perfeito, gostei bastante da evolução, da entrega, da robustez, do marco legal, tudo isso, do que vocês atenderam, do que foi colocado na qualificação. A única questão aqui, que daí eu cheguei nas considerações finais, eu coloco aqui uma pergunta. Eu gostaria que ficasse mais claro como que seria essa questão que vocês trazem do professor na educação inclusiva, equipado esse conjunto de conhecimentos que possa auxiliar, enfim, que é essa discussão que vocês trazem. Então, eu queria saber um pouco mais, que fosse mais claro, que isso seria pelo investimento em mudanças nos ambientes escolares, pela formação docente, ou por meio de profissionais que já são habilitados nas práticas metodológicas do sistema de avaliação dinâmica do potencial da aprendizagem, do ambiente modificantes, pelo SHOR, ou ambos, ou seria tudo. Então, só essa questão que não ficou muito claro para mim, qual seria de fato aqui a pontuação final de vocês, precisa, seria necessário, ou realmente seria essa visão mais geral, mas mesmo assim como que seria feito? Então começaria por uma formação docente, como que ficaria? Então talvez possa já estar no texto de vocês aqui, talvez só um gatilho mental aqui que não ficou assim, é isso, então seria apenas isso. Mas, em síntese, parabéns pelo trabalho, pela evolução, pela proposta, e por ser um autor aí que realmente ele pode ter um olhar revisitado com continuação de pesquisa, como vocês estão aqui propondo. Então, parabéns pela entrega e pelo capricho aí que vocês sempre tiveram em relação ao trabalho de vocês. Valeu. Obrigada, Gustavo, pelas suas considerações. Professora Patrícia, por gentileza. Então, primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos convidados, a Nicolas e Nilson, professora Marlene, professor Gustavo, professora Elis, pela condução de todo esse processo. Agradecer mais uma vez o convite, por participar dessa banca, num tema tão relevante, fundamental e necessário, e que contribui de forma ímpar na formação docente. Então, quero parabenizar Nicolas e Nilson pelo desenvolvimento do trabalho. Lembro que na qualificação, concordo com o professor Gustavo, havia muito caminho ainda a ser trilhado, vocês tinham muitas intenções ainda, mas em função do tempo e da limitação das determinações concretas, tempo e espaço, vocês tinham que fazer escolhas, e vocês fizeram uma escolha que trouxe uma entrega muito boa, que organiza possibilidades de se pensar a teoria do Feuerstein utilizada de uma forma, vamos dizer assim, mais concreta para aqueles que ainda não conhecem e para aqueles ainda que já tiveram alguma noção de desenvolvimento da prática pedagógica. Quero dizer do privilégio de vocês de terem a professora Marlene como orientadora.
né, que é uma profissional dedicada há muitos anos no processo de formação de pesquisadores, né, e vocês tiveram esse presente que é estar com ela, né, e somado às qualidades de vocês, vocês produziram nesse conjunto, né, nessa mediação, nessa atividade mediada de todos vocês produziram um material muito bem escrito, muito bem cadenciado, muito bem evidenciado. Uma situação que a gente sempre vem pontuando, né, nesse processo de formação de pesquisadores, é que a gente consiga sair daquela nossa visão inicial, né, de olhar o objeto que a gente quer conhecer mais, investigar mais, sair desse olhar primeiramente da aparência, né? Então a gente acha que é isso porque o aparente está ali se mostrando para nós. E fazer um mergulho através de um percurso metodológico e teórico para a gente conseguir desvendar melhor, né, as nuances desse objeto, entender melhor esse objeto, para daí, enfim, produzir, vamos dizer, o que a gente chama de hipóteses iniciais e que provavelmente a gente vai ainda aprofundar mais. E vocês trouxeram evidências, né? Vocês trouxeram muitas evidências. Vocês conseguiram organizar o trabalho de forma a nos mostrar o que é, então vocês conceituaram, vocês trouxeram uma organização metodológica que nos ajudou, por meio das evidências, entender esse objeto de forma um pouco mais clarificada, né? Então, vejo que vocês foram felizes na opção que vocês fizeram, né, de organização dessa temática. Entendo, né, e na apresentação vocês trouxeram isso, da questão, né, da modalidade da educação especial. Então, vocês fizeram um recorte para utilizar a teoria da modificabilidade e mostrar, por meio das evidências, como os resultados são benéficos e satisfatórios na educação especial. Obviamente, vocês tinham que fazer um recorte, né? E vocês o fizeram. Mas, para mim, e depois vocês vão dizendo lá que a educação inclusiva, enfim, tem esse caráter mais ampliado e que a educação especial, né, nesse olhar mais específico, trouxe no recorte que vocês fizeram evidências mais contundentes, né, sobre essa modificabilidade mesmo, né, cognitiva. Daí no problema de vocês está assim: pode a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural proposta por Forstein contribuir para o trabalho dos professores de alunos de inclusão dos anos iniciais? Veja, na perspectiva que vocês vão discutindo, vocês vão ampliando que essa proposta do Forstein, ela ultrapassa a questão, né, de alunos da modalidade especial ou alunos focados com o trabalho inclusivo. Então, acho que esse é um elemento importante que, na verdade, deveria estar presente, talvez nas considerações, vocês tecendo um pouco mais isso, até como uma sugestão de aprofundamento dos estudos futuros, tá? Agora, eu vejo que não é o momento de mexer nisso, mas acredito que seria interessante, né? Mas, com relação a esse problema, para mim, me pareceu que ficou mais a ideia de demonstrar a eficácia da aplicação da teoria na educação especial por meio das evidências que vocês trouxeram. Então, para mim, o problema me pareceu mais essa relação de demonstrar a eficácia, né, da teoria e da metodologia aplicada nesse recorte e a indicação de uma necessidade de formação continuada para que ela possa
ser mais ampliada, né? Como vocês disseram, ainda não temos muitos. O professor Gustavo até falou do campo das pesquisas, né? Que a gente já tem várias pesquisas, mas a gente não tem esse olhar ainda, vamos dizer, mais aprofundado da teoria e das suas possibilidades metodológicas no trabalho, em geral, vamos dizer, da escola, né? Trazendo essa ideia que vocês pontuaram lá, de que ela é uma teoria tão inclusiva que ela não se restringe a um recorte de um público em especial, né? Então, não sei, me pareceu mais com relação ao problema isso. E eu fui demarcando no texto, depois vocês vão ver ali com a professora Marlene, muito mais eu fui só demarcando situações para eu entender a linha de raciocínio de vocês. Então, são poucas as observações que eu faço aqui. Acho importante vocês terem trazido o decreto, né, que saiu fresquinho, né, super fresco, e vocês conseguiram trazê-lo aqui na discussão do trabalho. Mas acho que seria importante, lá nas considerações, vocês já trazem uma opinião sobre o decreto. E eu acho que a gente poderia deixar, como ele ainda é fresco e há uma discussão ainda, há uma polêmica envolvendo, na verdade, esse decreto, eu acho que seria interessante vocês pontuarem isso, até pelo fato dele ser algo muito recente e que ainda grupos têm se organizado, grupos voltados à educação especial inclusiva também, têm se organizado para discutir esse decreto, enfim, o seu impacto, como é que ele se organiza. Eu acho que seria importante vocês trazerem essa dimensão, né, que ele ainda está em efervescência. Ele foi um decreto, literalmente, né, decretado, lá no dia de comemoração, né, da surdez, né, do dia da surdez, e trazer mais elementos assim de mostrar, olha, esse decreto ele surgiu agora, nós, enfim, não nos debruçamos sobre ele porque não era o foco nesse momento, mas há uma indicação de que é importante que ele seja ainda aprofundado e discutido, trazendo a vertente dos diferentes posicionamentos da sociedade. Então, acho isso importante vocês trazerem aqui para indicação também de um estudo futuro. E o outro elemento aqui que eu trago, que é mais também uma questão mesmo de uma dúvida que eu tinha, que era essa relação entre educação inclusiva, alunos de inclusão, necessidades especiais, portadores, mas no momento da apresentação vocês já foram dando conta dessas situações. Então, vocês vão ver lá no texto que eu marquei muito esses elementos, até para eu entender a linha de raciocínio de vocês. Eu vejo que vocês têm uma qualidade, né, na produção escrita, de organização de ideias, de produção de síntese, que é um pouco isso que o professor Gustavo falou, da autoria de vocês. Vocês têm plena condição de se colocar no texto de forma mais presente, né? E também vocês têm essa maturidade, né, de pesquisa para também fazer um uso de fontes primárias. E percebi que tem muito citado por aqui, tem muito apúdico. E vejo que vocês têm a plena autonomia para não ficarem restritos ao citado por. Vocês têm condições de elaborar, né, enfim, de forma bem autônoma mesmo, as contribuições dos autores nas fontes primárias, né? E vejo que vocês utilizaram bastante, né, uma base de trabalho, que com certeza é uma base pioneira, né, que foi o que trouxe aqui os primeiros estudos, o primeiro olhar, enfim, para a questão da teoria da modificabilidade cognitiva, mas vejo que vocês têm condições, sim. Isso fica, então, para um estudo futuro, não para esse momento agora, né? Porque, enfim,
o que vocês estão entregando do trabalho, creio que dá conta disso, mas aqui falando para vocês no sentido da continuidade dos estudos, porque obviamente vocês não vão ficar parados aqui, né? Vocês têm uma obrigação social, né, de continuar os estudos e aprofundar isso na formação continuada, né? Então, já falando para vocês futuramente, para que vocês se coloquem mais, porque vocês têm plena condição de se colocar, vocês não precisam ficar baseado, né, ou mais presos nesses apudes, né? Vocês têm plena condição de trabalhar com as fontes primárias, né? E fui destacando alguns elementos aqui, né, como por exemplo Sasson e Massionque, que é uma paráfrase, creio aqui, né? É uma paráfrase que vocês estão fazendo da discussão deles, e dessa frase que eu acho que é extremamente fundamental, né? Eu diria até que ela daria aqui um título para vocês aprofundarem os estudos, que é isso, né? Qualquer um, a despeito de sua capacidade, é capaz de aprender. Então, o grande legado, né, que eu percebo do trabalho de vocês é mostrar que existem diferentes teorias e que olham a capacidade do sujeito de se transformar, de não ficar restrito à sua condição genética, à sua estrutura física, à sua estrutura mental, mas que ela é possível de ser transformada não, modificada, que é essa expressão correta, né, por meio da mediação, enfim, a partir, né, das contribuições dos contributos dessa teoria. Lá no capítulo 3, eu só comentei que senti falta, por exemplo, de vocês fazerem aquela apresentação do que vocês vão desenvolver no capítulo 3. Eu ainda continuo achando que vocês foram elementos importantes, mas eu ainda acho que eles poderiam ser mais enxutos para vocês irem direto no ponto, que é essa questão até que o professor Gustavo comentou, né, de como a teoria contribui no desenvolvimento dos sujeitos por meio da apropriação dos docentes no seu cotidiano de trabalho. Então, vocês trazem a biografia, como digo, é importante, mas acho que ela pode ser enxuta. Mas, para agora, vejo que não é o momento, mas para os estudos futuros, eu creio que vocês, todas essas situações que vocês foram pontuando no 3.1, 3.2, 3.3, enfim, elas, 3.4, vocês poderiam, talvez, deixar mais enxuto e desdobrar mais essa parte mesmo, que é a parte que vai nos trazer os elementos mais próprios para a prática pedagógica. O modelo de aprendizagem, a questão aqui mesmo, né, das evidências, que são os relatos de experiências que vocês trazem. Então, talvez trabalhar mais nos relatos de experiências e no modelo de aprendizagem, enxugar mais aquela parte toda da biografia, a parte mas, né, a base teórica ela pode se juntar ali com os sistemas aplicativos. Os modelos que vocês trouxeram nas figuras foram muito bem colocados, que nos ajudam a estruturar o pensamento com a contribuição, né, desses três elementos, né, da base teórica, do sistema aplicativo e do modelo de aprendizagem, né, da modificabilidade. Acho foram esquemas muito importantes para nos ajudar a compreender essa relação, mas acho que vocês, para um estudo futuro, podem então trabalhar nessa perspectiva mais direta de olhar o objeto, e essas outras situações vocês podem fazer de uma forma mais sintética. Enfim, é mais isso. Aqui, ó, que eu falei, né, que incluir, ó, vocês trazem no texto, incluir vai além de
de inserir. Como eu falei das fontes primárias, vocês trazem lá uma definição de educação especial por Castro. Acho que vocês podem ir na fonte primária do que é a definição, né, da própria educação especial. Essa forma como vocês trazem os marcos legais, os marcos normativos, enfim, como pontuado pelo professor Gava, também acredito que ficou bem organizado e distribuído. Enfim, né, são essas as minhas considerações, né? Parabenizo mais uma vez a excelente orientadora de vocês, que desenvolveu toda essa mediação com vocês para a produção desse trabalho que coroa aí, né, um momento de formação de vocês nesses 4 anos de caminhada. Então, parabéns, Nilson, parabéns, Nicolas, e parabéns, professora Marlene. Obrigada, professora Patrícia, pelas suas considerações. Professora Marlene, quer fazer alguma consideração sobre as considerações da professora Patrícia e do professor Gustavo? Obrigada, Elis. Quero parabenizar o Nicolas e o Nilson pela belíssima apresentação, esse potencial que sempre se mostrou, né? Não seria diferente aqui. E sim, Gustavo e professora Patrícia, né? Eternamente grata, né? As suas contribuições, elas são profundas, complexas. Já estou aqui revisando, percebendo a questão norteadora, nossa, né? Quanto cuidado, e é algo assim que vem na cabeça, né? Vem tantas informações que você fica se fazendo muitas perguntas também. Então, muito, muito, muito obrigada, Patrícia, querida. O meu privilégio é meu, tá? O privilégio de tê-la como colega e como membro dessa banca é meu, professor Gustavo. E, em especial, aí, os meus 2 orientandos. Mas depois eu falo mais deles, tá? Então, agora fica mais pelo agradecimento. Obrigada, professora Marlene, parabéns aí pela orientação, pelo trabalho dos meninos, né? Agora eu quero abrir aos convidados e convidadas. Alguém tem algum questionamento, alguma colocação a fazer ao Nicolas e ao Nilson? A Rosane comentou algo ali no chat. Isso, antes dela sair, ela deixou aqui: parabéns, Nilson e Nicolas, pela apresentação e pela escolha de uma temática específica, relevante e ainda pouco conhecida no âmbito educacional. Obrigada, colegas, pelos conhecimentos que essa pesquisa traz. Já adicionei na minha lista de leitura. Parabéns a todos os professores envolvidos também. Não? Então, nenhuma colocação? Ok, então agora vem aquele momento de avaliação, né? E eu vou pedir a todos os convidados e a todos os presentes aqui, ficando só a professora Patrícia, o professor Gustavo e a professora Marlene, né, na sala, para que possa ser feita a avaliação do Nicolas e do Nilson. Então, peço a todos que se retirem